tudo bem? Nesta aula, nós vamos entender um pouco melhor como funcionam as provas do Enem, quais são os critérios de avaliação e de que maneira se dá a correção. Então, vamos lá? O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova um pouco diferente do vestibular tradicional. As provas do Enem, elas são mais interpretativas, menos decorebas e, portanto, são mais inteligentes do que estamos acostumados a ver tradicionalmente nos concursos ou provas de avaliação de aprendizagem. Mesmo nas provas com conteúdos da área de exatas, por exemplo, raramente você verá questões que exigem exclusivamente a aplicação de fórmulas ou expressões que precisam ser decoradas. As provas do Enem, na verdade, buscam avaliar uma série de competências e habilidades dos alunos, que estão bastante interligadas entre si e são distribuídas ao longo de todas as questões da prova. Na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, por exemplo, as questões buscam avaliar 30 habilidades diferentes. É isso mesmo, 30 habilidades, que estão distribuídas em 9 grandes áreas de competência. Dentre elas, por exemplo, a de aplicar tecnologias de comunicação no ambiente da escola, de compreender os diferentes tipos de linguagem corporal, artística, entre outras, bem como de analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos dessas linguagens. Ou seja, toda a prova ela é montada com a seleção de questões que explorem essas diferentes habilidades, estando elas todas muito interligadas. No material em anexo que nós disponibilizamos para essa aula, você vai poder conhecer em detalhes cada uma das habilidades exigidas pelo Enem, nas 4 provas diferentes que compõem o exame. Quais são elas? Ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Os critérios de correção do Enem também são bastante diferentes dos tradicionalmente aplicados nos vestibulares. Por quê? Porque o Enem possui um sistema de avaliação chamado de teoria de resposta ao item. E o que é isso? Diferentemente das provas tradicionais, em que a nota final corresponde simplesmente ao número de acertos do candidato, no Enem não é assim. As questões e as alternativas de resposta são distribuídas em diferentes graus de dificuldade, e esses graus distintos são levados em conta na hora de calcular a nota final. Ou seja, não é apenas o número de acertos que vale, mas também o padrão de respostas. Por exemplo, se o aluno acertou questões mais fáceis ou mais difíceis, e a lógica que está por trás desses acertos. Isso quer dizer que no final, 2 alunos podem ter acertado o mesmo número de questões, mas acabarem recebendo notas diferentes, dependendo de quais questões acertaram e de quais alternativas escolheram. Essa, como vocês podem ver, é uma metodologia bastante complexa e refinada, mas que garante uma avaliação muito mais inteligente do grau de conhecimento do candidato. Por isso que é tão difícil, ao final do exame, calcular qual vai ser a nota que o candidato vai tirar, existindo algumas fórmulas para isso. No material em anexo, você vai poder ver um exemplo de como essa nota é calculada. Na próxima aula, nós vamos conhecer detalhes da prova de redação do Enem e como funciona a correção. Um abraço e até lá!